Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13. Então você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13. Hoje nós vamos estar meditando nos versículos a partir do número 38. Atos capítulo 13, os versículos de número 38. Nós bendizemos a Deus para aqueles irmãos que já estão entrando na página da igreja, online pelo Facebook ou pelo aplicativo. Já temos 6 irmãos participando pelo aplicativo também. Eu quero convidá-los à leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 38 até o de número 43. Diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 13, 38 a 43. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Nós vamos dar início com uma oração, pedindo a Deus que na bondade dele ilumine a nossa mente neste momento, nos capacite a entender o ensino da Escritura Sagrada. Eu vou pedir a nossa irmã Marilu para que esteja fazendo essa oração, para que Deus possa iluminar a nossa mente em mais um estudo da Palavra de Deus. Amém, Deus. Ilumina nossas mentes, ó Deus, para que possamos entender o que foi explicado na Tua Palavra hoje. Senhor, abre nossos entendimentos, Deus, para que nós possamos entender da maneira correta. Amém, Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que está presente, Senhor Deus. Sim, Deus. Online ou pelo aplicativo, Senhor Deus. Abençoa cada um. Sim, Jesus. Sim, Deus. Rogo, Senhor, que esteja conosco em todos os momentos. Amém, Jesus. Deus, dando paz, Senhor Deus, nos nossos corações. Sim, Em nome de Jesus. Jesus, eu oro, te peço, neste momento, pelo pastor César, que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Amém, Deus. Ele, Senhor, sabedoria para que a gente entenda, Senhor Deus, claramente o que ele estiver. Sim, Jesus. Sim, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Meus irmãos, o estudo expositivo, esse que nós temos feito, a exposição do texto bíblico, praticamente versículo por versículo, é alguma coisa maravilhosa. É extraordinário estudarmos a Bíblia desta maneira, porque permite a mim e você olharmos para o texto bíblico de uma forma mais cuidadosa. Isso quando nós fazemos versículo por versículo, nos é permitido esse cuidado com as Escrituras Sagradas.
para que nós não usemos a palavra de Deus de uma forma equivocada. É o chamado usar um texto fora de contexto. A riqueza das Escrituras é algo tão extraordinário que nós já estamos há várias semanas estudando o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. E já são 7 semanas só no capítulo 13. Eu creio que vocês estão lembrados que o versículo 1, nós ficamos 1 hora apenas no primeiro versículo. E eu preciso que você tenha muita paciência para nós estudarmos as Escrituras dessa maneira. É uma forma lenta, mas é uma forma mais precisa. Semana que vem, nós vamos encerrar de forma definitiva esse capítulo de número 13. E eu espero que você, meu irmão, minha irmã, que você que aprecia as Escrituras, que gosta de estudar a Bíblia, ler a Bíblia e fazer o estudo da Bíblia são coisas muito distintas. Eu digo a você que o primeiro estudo da Bíblia é a primeira leitura que nós fazemos. Porque quando você pega um livro para estudar, a primeira forma de você estudar o livro é fazer a leitura desse livro. Logo, quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você está fazendo o primeiro estudo da Bíblia. Então você vai conhecer os livros da Bíblia, você vai conhecer os personagens da Bíblia, os lugares da Bíblia, a relação desses personagens com o Senhor Jesus, porque Jesus é o centro da Escritura, Jesus é o centro da nossa pregação. Após a primeira leitura da Bíblia, quando você vai fazer a segunda leitura, é uma forma de estudar, mas é uma leitura de algo que você já tem uma noção geral. Então, estudar a Bíblia e ler a Bíblia são coisas distintas. A primeira vez, você pode dizer que você fez o seu primeiro estudo da Bíblia, quando você leu a Bíblia pela primeira vez. Agora é necessário que você faça um estudo mais apurado das Escrituras. E é justamente isso que nós temos feito. Eu espero que você esteja sendo muito enriquecido a cada encontro nosso para estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Seria muito bom, na verdade, se nós pudéssemos estudar todo dia as Escrituras. Já pensaram que coisa boa? De segunda a sexta, pelo menos segunda a sexta, se todo dia nós tivéssemos um horário marcado para nós estudarmos juntos a Bíblia, rapidamente nós teríamos estudado muitos livros da Bíblia. São 7 semanas apenas no capítulo de número 13. Se nós estivéssemos estudando todos os dias, uma semana, nós teríamos estudado todo o capítulo 13. Mas, irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos tem dado, vamos procurar aproveitá-la da melhor forma possível. Na última semana, nós falamos algumas coisas aqui sobre as cartas paulinas. As cartas do apóstolo Paulo são livros magníficos no Novo Testamento. Livros muito profundos. E alguns desses livros são de literatura muito complexa, como, por exemplo, o famoso livro aos Romanos, ou a Carta de Paulo aos Romanos. São livros ou cartas recheados de doutrina puríssima das Escrituras Sagradas. E quando nós temos a oportunidade de conhecer o livro de Atos, nós entendemos de onde vem essa doutrina. A doutrina, os ensinos de Paulo nas cartas, ou para as cartas, para as igrejas que Paulo havia fundado, ou pastoreado, ou visitado, esses ensinos eram resultados da sua pregação. Assim como eram os sermões de Paulo, assim também eram as suas cartas. O capítulo 13, esse que nós estamos estudando, ele trata da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nós ficamos encantados com a possibilidade de começarmos a viajar o mundo antigo, o mundo bíblico com o apóstolo Paulo. Mas de repente nós nos deparamos com um sermão, um longo sermão.
aqui registrado um longo sermão do apóstolo Paulo. E nós precisamos aprender, como igreja do Senhor Jesus, como eram os sermões dos tempos apostólicos, como era o comportamento da igreja dos tempos apostólicos. Então nós precisamos parar nesse início de primeira viagem para estudarmos este sermão que acontece em Antioquia da Pisídia. Nós já falamos acerca dessa região, dessa cidade, dos perigos que acometeram a Paulo e Barnabé para que chegassem àquela região a fim de anunciar ali a palavra de Deus. Falamos também da característica de Paulo e de Barnabé, como judeus que eram, de sempre parar em uma sinagoga, porque nas sinagogas estavam os judeus, os compatriotas de Paulo e Barnabé, a quem eles primeiro sentiam a necessidade de pregar o evangelho. E também ali estavam os gentios, que eram aqueles chamados de tementes a Deus, ou seja, homens de outros povos que se adequaram à cultura judaica, à religião judaica, entendendo que a sua própria religião era pagã, que a sua religião era falsa, e viram na religião judaica o princípio da religião verdadeira. Então eles passaram a seguir o judaísmo. Não o fizeram por completo, porque não se circuncidaram por medo da circuncisão. Então eles eram chamados de tementes. Haviam então dois grupos das sinagogas pelas quais Paulo, Barnabé e tantos outros pregaram a palavra naqueles dias. Eram os judeus e os gentios, chamados de tementes a Deus, porque não haviam ainda se tornado judeus. Aqueles que se tornaram eram chamados de prosélitos. Eram gentios, ou seja, povos não judeus, que aceitaram a circuncisão. Na primeira parte do sermão, que nós vimos há 2 semanas atrás, Paulo fez um levantamento histórico do Antigo Testamento. Paulo fala da história do povo judeu no Antigo Testamento e a providência de Deus, a forma como Deus agiu ao longo da história do seu povo, desde a libertação deles no Êxodo até os dias de Davi, de onde Paulo faz a ponte para anunciar a Jesus, o Messias prometido. Semana passada, a segunda parte do sermão de Paulo, nós encontramos as ricas doutrinas ensinadas por Paulo em suas cartas. Nós falamos de algumas delas: a salvação, a majestade de Cristo, a providência divina, as escrituras sagradas, a corrupção humana, os eternos decretos de Deus, a ressurreição de Cristo, a incorruptibilidade de Cristo, e nós falamos também da glorificação de Cristo e os seus efeitos na vida dos crentes na eternidade. Então falamos pelo menos de 9 grandes doutrinas apresentadas pelo apóstolo Paulo aos irmãos judeus e gentios tementes a Deus, ali da igreja de Antioquia da Pisídia. Hoje nós vamos continuar a ver algumas dessas doutrinas. Se na semana passada nós vimos doutrinas que tratam dos atributos de Deus, doutrinas que exaltam a Deus, que mostram a majestade de Deus em relação à insignificância humana, hoje nós vamos ver algumas dessas doutrinas aplicadas a nós, para o nosso bem, para a nossa salvação. E vamos ver também, além dessas doutrinas, que nós podemos chamar de a manifestação ou as manifestações da graça de Deus, do sermão de Paulo à igreja de Antioquia, nós vamos ver também os resultados desse sermão. Porque, meus irmãos, aquele que prega, ele deve esperar resultados da sua pregação. E nós vamos encontrar 2 resultados evidentes na vida dos ouvintes de Paulo. Também, esse capítulo de número 13, ele é muito importante porque ele mostra o cumprimento de uma profecia. Vocês estão lembrados, nós já estudamos anteriormente, vimos alguns capítulos atrás, o capítulo de número 9, a conversão de Paulo, chamado ainda de Saulo, o nome que ele adotava no círculo judeu, hebraico, o seu nome hebraico.
Então vimos a conversão de Saulo e o chamado de Jesus para que ele se tornasse um apóstolo aos gentios. Agora, nesse capítulo 13, eu e você vamos poder contemplar o cumprimento dessa palavra de Jesus na vida de Paulo. Porque os resultados da pregação de Paulo na igreja de Antioquia vão determinar o rumo da sua pregação, vão determinar o seu ministério. Vai ser confirmado o chamado de Paulo para ser apóstolo aos gentios por meio dessa primeira grande pregação aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa parte final será o tema, essa parte final que confirma o apostolado de Paulo aos gentios, na verdade vai ser o tema de encerramento do capítulo 13, e nós vamos adentrar com mais firmeza ele na semana que vem, quando vamos encerrar o capítulo. Mas agora eu quero convidar você a pensar comigo nas manifestações da graça de Deus nesse sermão do apóstolo Paulo. Vamos observar aqui, de uma forma bem atenta, cada um dos versículos, ou de repente algumas duplas de versículos. Olha comigo os versículos 38 e 39. Olha aí na sua escritura. Você que chegou um pouquinho atrasado, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13. Estamos estudando o sermão que o apóstolo Paulo pregou na sinagoga em Antioquia da Pisídia. E hoje vamos estudar as manifestações da graça de Deus, no sermão que Paulo pregou para aqueles irmãos. Os versículos 38 e 39 dizem assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Deste quem? De quem que Paulo está falando? Você prestou atenção no texto? Paulo está falando de Jesus. Ele havia mostrado a providência de Deus até Davi, e a partir daí ele acrescenta um elemento novo na pregação, que já havia sido anunciado no sermão de Pedro e também já havia sido anunciado no sermão de Estevão, e agora Paulo, em seu primeiro sermão, está anunciando. É uma novidade na pregação judaica. Ele vai fazer a aplicação da expectativa do Messias, a expectativa messiânica na vida de Jesus. Todo pregador cristão vai sempre mostrar que Jesus é o prometido da antiga aliança para salvar o pecador. Então, deste Jesus, no versículo 39, e por meio dele quem? Jesus. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Meus irmãos, para nós entendermos bem essa porção das Escrituras, talvez seja necessário nós fazermos o estudo desses dois versículos de uma forma inversa. Vamos começar da última parte, para o início. Seria então o versículo 39, a parte B. Presta atenção. Todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A audiência de Paulo, ou seja, os ouvintes do apóstolo Paulo, que eram judeus e gentios afeiçoados ao judaísmo, ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia, eles tentavam ganhar a aceitação de Deus, eles tentavam ganhar a aprovação de Deus, da forma que todo judeu que ainda não entende Cristo como Messias o faz até os nossos dias. É uma tentativa de ganhar a aceitação, a aprovação de Deus por meio da manutenção da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era o elemento primário da religião judaica. Um judeu verdadeiro deveria ser o observador da lei de Moisés. E o judeu que não observasse essa lei deveria ser apedrejado. Jesus foi acusado de não ser obediente à lei de Moisés. Os primeiros cristãos foram acusados pelos judeus de não serem verdadeiros judaizantes, porque não obedeciam à lei de Moisés. Na verdade, a audiência, os ouvintes de Paulo, eles não entendiam que a lei de Moisés
era apenas como que uma escora, era apenas como algo em que eles deveriam se apoiar, até que se manifestasse plenamente a revelação de Deus para a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então assim vivia a nação judaica. Eles viviam pela lei de Moisés. E a pregação cristã é que Jesus se manifestou para fazer aquilo que a lei não tinha poder. Você sabe, meu irmão, o que a lei não tinha poder para fazer? A lei não tinha poder para salvar o pecador dos seus pecados. E Paulo afirma isso de forma enfática e corajosa, que a aprovação de Deus, meus irmãos, ela nunca poderá acontecer por meio da lei de Moisés. Porque a lei, ela traz condenação a todos. Porque todos pecaram, todos violaram a santa lei de Deus. Se você estiver disposto a fazer como os judeus daqueles dias e como os judeus de hoje não convertidos a Cristo, de viver segundo a lei, você vai descobrir algo maravilhoso e assustador. Você vai descobrir pela lei que você merece. Você merece o inferno. É isso que eu e você merecemos. Esse é o poder da lei, de mostrar que nós somos miseráveis. E Paulo experimentou isso. Paulo chegou num ponto de desespero a dizer: miserável homem que sou, quem poderá me livrar deste jugo? Então, é isso que a lei pode oferecer para mim e para você. A certeza de que nós merecemos o inferno. O ensino do apóstolo Paulo, que vai ser desenvolvido futuramente nas suas cartas aos Romanos e aos Gálatas, vai tratar da impossibilidade da lei de fazer aquilo que somente Cristo pode fazer. Você que é jovem e é membro da nossa igreja presbiteriana de Moriaé, com certeza tem um pouco de entendimento acerca dessas coisas. Porque a classe de jovens, por meio do presbítero Bismarck, tem ensinado a carta de Paulo aos Romanos. Então, quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, depois de você ter feito o estudo de Atos, você começa a entender que a teologia de Paulo, o ensino de Paulo está atrelado à sua pregação. Paulo não vai ensinar aos Romanos e aos Gálatas, que eram possivelmente daquela região onde Paulo vai pregar o Evangelho ali em sua primeira viagem missionária. Paulo não vai ensinar para eles alguma coisa contrária àquilo que Paulo havia pregado nas sinagogas daqueles lugares e nas igrejas que ali foram estabelecidas. E, meus irmãos, se existe alguém na verdade que tentou ser aceito por Deus por meio da lei, essa pessoa foi Paulo. Mas Paulo não conseguiu a aprovação de Deus por meio da lei. E aí essa é a preocupação de Paulo para os judeus daqueles dias e para mim e para você hoje, que a lei ela não vai permitir que nós sejamos aceitos. Nós não seremos aprovados por Deus mediante a lei. A lei não vai nos dar essa garantia. A lei só vai nos dar a certeza do quão pecador nós somos. Eu convido você a abrir rapidamente a sua Bíblia em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 3, os versículos 4 a 6. Filipenses capítulo 3, os versículos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus, Paulo ministrando: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo foi o observador da lei
à altura daqueles seus ouvintes, ou até mesmo superior a eles, mediante a sua linhagem. Mas ele diz no versículo 7, do mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 3, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Meus irmãos, Paulo entendeu que a lei não pode fazer aquilo que somente Cristo pode, salvar o pecador. E Paulo se via o maior, o pior dos pecadores. A lei mostrava a Paulo o seu pecado. A lei mostrava a Paulo o que ele merecia. É isso que a lei mostra para mim e para você essa noite. Ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que nós somos merecedores do inferno. Só Jesus pode fazer aquilo que a lei não pode. Só Jesus pode salvar a mim. Só Jesus pode salvar a você. Vamos olhar mais atentamente ainda esses versículos. Tomai, pois, irmãos, o versículo 38 e 39 ainda. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado. Eu disse que o sermão do apóstolo Paulo, essa porção de hoje, haveria de mostrar para nós essa noite as manifestações da graça de Deus. Você consegue perceber nesses versículos a manifestação da graça de Deus? Primeiro, Deus oferece o perdão dos pecados. Segundo, Deus oferece a justificação. Meus irmãos, o perdão dos pecados e a justificação são obras de Deus. Para quem? Para mim e para você? De uma forma mais específica, para todos aqueles que creem em Jesus. Justificado, ou seja, perdoado, feito justo. O que significa isso? Meu irmão, minha irmã, isso é algo maravilhoso. Isso é algo tão grande que muitos não conseguem aceitar a doutrina que nós temos chamado de reformado, de calvinista, que é a doutrina bíblica, que é muito mais antiga que o calvinismo e a reforma. É o ensino das escrituras sagradas. É como se nunca tivéssemos pecado, porque a justiça de Cristo foi imputada a mim e a você por meio da fé. Paulo, por duas vezes aqui no texto, ele vai usar a expressão justificado. Essa expressão de Paulo se tornou o centro das suas cartas. Leia atentamente as cartas de Paulo e você vai ver que essa expressão, ela é o centro do pensamento paulino. Paulo está ensinando para os seus ouvintes judeus e tementes a Deus a redenção de Deus a favor daquele que vive pela lei? Não. Paulo está ensinando a redenção de Deus a favor daquele que crê em Jesus. E esse ensino de Paulo é percebido nos seus escritos. Eu convido você, abra aí rapidamente a escritura em Romanos, capítulo 1, o versículo 17. Romanos, capítulo 1, o versículo 17. Eu também gostaria de convidar você a abrir o capítulo 10 de Atos, o versículo 43, e também o capítulo 10 de Romanos, o versículo 4. 3 textos para nós observarmos aqui esses ensinos da graça de Deus expressos por Paulo e também não foram uma novidade apresentada por Paulo. Olha primeiro comigo Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha também o capítulo 10, a carta de Paulo aos Romanos, o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas, meus irmãos, será que foi Paulo que fez essa descoberta? Paulo que foi chamado para pregar aos gentios, ele fez essa descoberta do ensino dessas doutrinas da graça? Olha o capítulo 10 do livro de Atos. O capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui Pedro na casa do centurião Cornélio, e você vai perceber aqui a pregação de Pedro. Olha com atenção o versículo de número 43.
Pedro, ele está pregando ali, olha com atenção o versículo 43. Dele quem? Jesus. Pedro prega sobre Jesus, Estevão prega sobre Jesus, Paulo prega sobre Jesus. Então olha só, Atos 10, 43. Dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É o sermão de Pedro na casa de Cornélio, que nos mostra, meu querido irmão e irmã, que o ensino da graça, ele vem desde antes, ele vem desde o Antigo Testamento. Os profetas já anunciavam acerca desta graça. E isso é maravilhoso. Nisso consiste o ensino de Paulo aqui nesse sermão. Mas ainda, eu gostaria que você observasse o versículo 39 do capítulo 13. Observa ainda algo que é dito aqui. E por meio dele, todo o que crê. Presta atenção. Todo o que crê, o quê? Todo o que crê é justificado. Todo o que crê, quer seja ele judeu, quer seja ele gentio, toda a humanidade, não importa quem sejam, não importa de onde vieram, receberão a vida eterna, todo mundo, os eleitos de Deus em todas as partes do mundo, os eleitos de Deus de todas as raças, de todos os povos. Deus, por meio, o Senhor Jesus escolheu Paulo como apóstolo para proclamar essa maravilhosa verdade, que Deus justifica o gentio tanto quanto justifica o judeu, que judeus e gentios são salvos somente pela graça. Olha o ensino de Paulo aos Gálatas, o capítulo 3, no versículo 8. Presta atenção. Abre aí, Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Agora, olha para o Evangelho de João, o capítulo 3, versículo 16. Você sabe de cor, com certeza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, os eleitos por todo o mundo, de todas as raças, de todos os povos. A doutrina que Paulo está ensinando aqui para os irmãos judeus e para os irmãos tementes a Deus, é a expressão que ele usa quando ele vai pregar a palavra, é a doutrina acerca do arrependimento e acerca da justificação. Manifestações plenas da graça de Deus que já haviam sido apontadas pelos profetas lá no Antigo Testamento. Vamos passar para os versículos 40 e 41. Olha os versículos 40 e 41. Diz assim a palavra de Deus. Vamos olhar com bastante atenção. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Meus irmãos, é preciso que eu e você tenhamos muito cuidado com o texto bíblico. Tomar um texto fora do contexto é algo extremamente perigoso. Presta atenção na parte final do versículo 41. Presta atenção aí. Porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Estas palavras são de Paulo. Se você tem dúvida, volta novamente os seus olhos aqui para o versículo 40. Presta atenção no texto. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que foi dito, o que está dito nos profetas. O que está dito nos profetas. Então, o que Paulo está falando não é palavra dele.
O que Paulo está falando é palavra de um profeta antigo. Paulo está citando um dos profetas do Antigo Testamento. Paulo está citando o profeta Abacuque. E você pode ver que o texto de Paulo é exatamente o texto de Abacuque. Basta você abrir a sua Bíblia no profeta Abacuque, o capítulo 1, o versículo 5. Abre aí o capítulo 1, versículo 5 do profeta Abacuque. E você vai prestar atenção que Paulo está citando esse profeta. Olha só o que diz lá. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Meus irmãos, quando esse versículo é tomado isoladamente, parece que Deus vai promover um despertamento espiritual em Judá. Parece que Deus vai promover um avivamento capaz de livrar a nação dos judeus da idolatria. Deus vai promover um despertamento capaz de conduzi-los de volta para o Senhor. Mas, irmãos, é preciso ter cuidado. Alguns pregadores usam esse versículo como base para orar para um avivamento em nossos dias. Realmente, olha que versículo poderoso. Vede, ó desprezadores, maravilhados e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Deus vai enviar algo. Paulo está pregando aqui. Paulo está falando que Deus vai enviar algo. Paulo está pregando o mesmo que Abacuque pregou. Não é um avivamento que Deus vai enviar. Volta de novo os olhos para Abacuque. Volta lá para o capítulo 1. O versículo 6, o versículo seguinte, a esse que Paulo cita aqui para nós no seu sermão de Atos, capítulo 13. Olha o que diz o versículo 6 de Abacuque, capítulo 1. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Meus irmãos, o texto de Abacuque diz respeito à queda de Jerusalém. Esse texto foi uma expressão do julgamento de Deus sobre Israel. O que Paulo está fazendo aqui é dizer para aqueles irmãos naquele momento que assim como Deus julgou o povo no Antigo Testamento, agora Ele vai julgar também o povo naqueles dias. Ele vai julgar aqueles que estão ouvindo aquela mensagem. Porque eles, a mesma semelhança do povo nos dias de Abacuque, rejeitam o favor de Deus, rejeitam a graça de Deus. E a graça de Deus é por meio da obra de Cristo. Então, o que Paulo está falando para os ouvintes? Para os irmãos judeus e tementes a Deus ali da sinagoga de Antioquia da Pisídia. É como se Paulo estivesse falando assim: não tratem Jesus com desprezo, porque Deus vai lidar com os escarnecedores. Deus está dizendo: não deixe de lado o que eu fiz por você. Então, na plenitude do tempo, Deus tomou a iniciativa. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam sob a lei, para que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, recebêssemos o direito de filhos. Então Paulo está pregando para eles e dizendo para que eles não tratassem esse maravilhoso plano de salvação com desprezo. Esse é o aviso de Deus que Paulo está dando ali para os irmãos da sinagoga de Antioquia da Pisídia. E isso deve nos fazer pensar essa noite. Nós temos também zombado de Deus? Talvez você se ache temente a Deus. Talvez você se ache melhor do que aqueles irmãos judeus e gentios da sinagoga ali em Antioquia da Pisídia. Talvez à primeira vista eu e você nos consideremos melhores do que aqueles homens. Será, meus queridos irmãos e irmãs, que nós não somos como aqueles
a quem Paulo estava pregando, zombadores da mensagem do Evangelho? Nós temos levado de fato Deus a sério em nossa caminhada cristã? Ou Deus apenas é um objeto que eu e você temos usado na busca do prazer, na busca da satisfação das nossas necessidades? E é muito fácil tirar uma prova disso. Nós que estamos agora nesse tempo de pandemia, é verdade que a vida para alguns de nós, talvez para muitos de nós, mudou muito pouco, porque nós continuamos trabalhando em ritmo muito acelerado. O meu trabalho como pregador, ele até aumentou do que era anteriormente. O trabalho de visitação continua a mesma coisa. E assim muitos outros continuam trabalhando em ritmo acelerado, não obstante estamos enfrentando esse vírus terrível. Mas nós sabemos que muitas pessoas, nesse período, elas tiveram que se aquietar e tiveram que deixar os seus serviços temporariamente, porque foram fechados os locais que estavam trabalhando, tiveram que se isolar em suas casas, algumas até porque faziam parte ou fazem parte de grupos de risco. A questão é, aqueles que tiveram esse tempo de isolamento social, cresceram espiritualmente? Qual foi a sua experiência com Deus nesses meses de isolamento social? Você já leu a Bíblia toda? Você sabia que é possível ler a Bíblia toda, 10 capítulos por dia mais ou menos, dá para ler a Bíblia toda em 4 meses? Se você tem um tempo disponível, 1 hora por dia, você tem condições de ler a Bíblia toda de 3 a 4 meses, lendo 1 hora por dia as Escrituras Sagradas. Se você tem boa leitura, com 1 hora por dia de leitura, você consegue ler de 3 a 4 meses a Bíblia inteira. O que você aprendeu da Bíblia nesse tempo de pandemia? O que você falou de Jesus nesse tempo de pandemia? As pessoas têm andado muito angustiadas. As pessoas têm tido crise de ansiedade, crise de pânico. As pessoas têm estado em depressão. Os psicólogos e psiquiatras têm sido muito procurados nesse momento. Os pastores e conselheiros têm sido muito procurados nesse momento. O que você tem feito nesse momento como servo de Deus, como alguém que é portador das novas do Evangelho, da palavra que tira o homem das trevas e leva para a maravilhosa luz de Cristo? Porque, na verdade, meu querido irmão e irmã, nós somos como aqueles para quem Paulo pregava. Nós somos zombadores também. E essa palavra de Paulo deve ser pesada a nós, se nós não temos aproveitado essa boa ocasião para anunciarmos o Evangelho. Notai, pois, que não vos sobreveio o que foi dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Então, o que Deus tem sido para você? Um objeto que você usa para satisfazer aos seus prazeres e necessidades? Ou você tem sido um instrumento de Deus para abençoar as pessoas? Porque Abraão, o pai daqueles que têm fé, o pai daqueles que creem, foi dito acerca dele que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós, nesse sentido, somos filhos de Abraão. Nós fomos chamados para abençoarmos também todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, o aviso é solene. Tenha cuidado para não zombar de Deus. E para nós encerrarmos aqui, nós temos nesse momento da pregação de Paulo a dupla mensagem do Evangelho. Cristo trouxe remissão de pecados para aqueles que creem, e Cristo trouxe condenação para aqueles que não creem. Paulo não termina sua pregação com uma boa notícia. Paulo termina a pregação com um aviso solene. Paulo citou para nós aqui o profeta Abacuque. A palavra que Paulo prega, a palavra de Deus, é uma espada de 2 gumes. Ou você crê em Jesus, se arrepende dos pecados, confessa os pecados, recebe o perdão e é justificado por Ele por meio da fé, ou você rejeita Cristo e você já está condenado eternamente. Essa é a primeira parte desse sermão de Paulo aqui. Eu ainda tenho alguns minutos, ainda quero falar da segunda parte desse sermão, porque é muita coisa que nós temos aqui. Nós vimos a manifestação da graça de Paulo
àqueles a quem ele pregava. Essas manifestações na forma do arrependimento e da justificação. Agora vamos ver os resultados da pregação, ou a resposta dos ouvintes à pregação do Evangelho. Porque a pregação feita por mim e por você, a pregação feita pela igreja hoje, ela tem que ter resultados semelhantes à pregação de Pedro, à pregação de Estevão, à pregação de Paulo, as pregações que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Diante dessa contundente, esta vigorosa, esta rigorosa mensagem pregada por Paulo, os ouvintes de Paulo reagiram de duas formas. Olha aí, o versículo 42. Lê na sua Bíblia aí o versículo de número 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes, rogaram a quem? A Paulo e Barnabé, que eram os que estavam responsáveis em ministrar a palavra ali na liturgia naquela sinagoga. Rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Meu irmão, minha irmã, o primeiro efeito da pregação é esse que nós estamos vendo no versículo 42, em que os líderes da sinagoga pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você pregar a palavra de Deus e lançar no coração e na mente daquele para quem você está pregando a semente da dúvida acerca das crenças que aquela pessoa tem. E a pessoa ouve a palavra pregada e ela sente o desejo de ouvir mais. Ela precisa entender melhor esta mensagem. Mas só tem essa experiência gloriosa aqueles que pregam a palavra. Você tem pregado a palavra de Deus ultimamente? Nessa pandemia, que oportunidade eu e você temos para pregar. Não é só online, não. Pregar para familiares, pregar para amigos, pregar para vizinhos. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão assustadas diante desse quadro de coisas que vem afetando o mundo inteiro. E também, o segundo efeito, o primeiro efeito no versículo 42, e o segundo efeito dessa pregação, na verdade vão ser 3 efeitos, e o terceiro nós veremos semana que vem, mas o segundo efeito nós podemos perceber no versículo 43. Olha aí. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Então, aqui fala que despedida a sinagoga, todos os judeus e prosélitos seguiram Paulo e Barnabé. Não, não fala isso. Aqui fala muitos dos judeus e muitos dos prosélitos. Muitos dos judeus e dos prosélitos. O segundo efeito é que muitos daqueles judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e foram persuadidos a perseverar na graça de Deus. Eles não queriam esperar mais uma semana para ouvir de novo. Eles entenderam e resolveram acolher aquela palavra no seu coração e na sua mente. Que oportunidade Paulo e Barnabé tiveram da parte de Deus para continuar a obra da pregação da palavra naqueles corações. Eles queriam ouvir mais aquelas mesmas palavras. Então Paulo e Barnabé insistiam com eles para que eles guardassem aquelas palavras e para que eles perseverassem na graça, que eles não mais estivessem fundamentados na lei, porque a lei só mostrava o pecado, a miséria e o castigo, mas que agora eles perseverassem na graça de Deus. Essa experiência gloriosa eu e você temos quando nós pregamos a palavra. É a experiência de fazermos discípulos. Alguns irmãos têm desenvolvido um belo trabalho de discipulado. Em nossa igreja mesmo nós temos irmãos que desenvolvem um belíssimo trabalho de discipulado, que durante a semana em sua própria casa reúne algumas pessoas para ensinar os princípios da fé cristã. Isso é extremamente necessário. Porque é uma ordem de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, ide, fazei discípulos de todas as nações,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, vamos parar por aqui. E semana que vem, de fato, nós vamos encerrar o capítulo de número 13. Vamos encerrar, vamos dar sequência à viagem do apóstolo Paulo. E eu quero convidar você a voltar os olhos com bastante cuidado sobre todo esse capítulo durante essa semana, para nós fazermos o fechamento, desse texto tão maravilhoso que tanto tem a nos ensinar sobre a pregação dos dias apostólicos. Vamos orar a Deus neste momento. Hoje é um dia muito especial. Nosso irmão Diácono Rui está fazendo aniversário e nós louvamos a Deus pela vida dele. Talvez você esteja também aniversariando hoje, eu não tenho acesso ao seu nome. Você pode colocar aí nos seus comentários no Facebook ou nos comentários por meio do aplicativo, para que nós possamos estar orando também pela sua vida. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado por essa oportunidade boa e rica de nós estudarmos expositivamente o livro de Atos dos Apóstolos. É bem verdade, ó Deus, que embora estejamos estudando versículo por versículo, há muitas coisas que nós não entendemos. Há muitas questões que surgem na nossa mente e no nosso coração. Cria, ó Deus, em todos aqueles que têm participado desses estudos, o desejo de se aprofundar mais ainda no conhecimento do texto sagrado. Aplica esses ensinos maravilhosos na nossa vida. Nós que somos herdeiros dessa mensagem de graça, que nós vivamos a vida de forma mais leve, de forma mais alegre, de forma mais prazerosa, e que nós anunciemos ao mundo essa graça concedida em Cristo Jesus. Toma nas tuas mãos esse dia, nosso irmão Diácono Rui. Nós somos muito gratos a Ti, ó Deus, pela vida desse Teu servo, a quem o Senhor tem abençoado, fortalecido e feito dele um diácono comprometido com o reino do Senhor Jesus, um homem muito envolvido na Tua igreja. Nós somos gratos. Derrama a Tua bênção sobre a vida do Teu servo Diácono Rui. Visita também neste momento todos aqueles que estão acompanhando esse estudo e que também estão aniversariando ou no dia de hoje, ou estão aniversariando essa semana. Visita esses corações e desperta essas vidas para o louvor do Teu nome que é santo. Deus bendito, assim nós oramos gratos a Ti. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo nós voltaremos às atividades da igreja, tanto pela manhã quanto à noite. Nós estamos nesse processo de flexibilização, nós também estamos voltando às atividades de culto. Essa semana, terça e quinta, ainda estamos fazendo por meio do aplicativo. Talvez na próxima semana ainda façamos por meio do aplicativo e também por meio do Facebook. Mas no domingo de manhã nós teremos escola dominical e não será online. A escola dominical será só presencial. Não teremos escola dominical online. À noite nós teremos o culto presencial e também teremos o culto online. Então, à noite nós teremos culto presencial e culto online. De manhã, nós teremos apenas o culto presencial. Por quê? Porque nós vamos já estar dividindo em classes da escola dominical. Então, já vamos ter a classe dos adultos funcionando, vamos ter a classe dos jovens funcionando e talvez remotamente, por meio de aplicativo, nós vamos ter a classe de adolescentes e crianças funcionando também. Com certeza, no templo, nós teremos adultos funcionando em classe e jovens também funcionando em classe. Essas duas classes domingo. Você que é jovem, membro de nossa igreja, então domingo, 9 horas da manhã, pode ir com alegria para a escola dominical. Seu professor, presbítero Bismarck, vai estar te aguardando para que vocês possam dar sequência ao maravilhoso livro, a Carta de Paulo aos Romanos. E os adultos vão estar estudando, possivelmente em conjunto, homens e mulheres. Será um momento muito especial de estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa mostrar sempre interesse
em aprender das Escrituras Sagradas. Até domingo, se Deus assim nos permitir.